Olá pessoal, meu nome é Arnaldo Cambiaghi, sou médico em medicina reprodutiva. Meu nome é Fernanda Simões, sou médica nutróloga. Na última semana nós realizamos uma live muito interessante com o título Nutrologia e Fertilidade, detalhes que podem fazer uma grande diferença. Entretanto, tivemos um problema técnico com o Instagram e o início da live foi interrompido, não foi gravado. Por isso agora nós vamos dar continuidade e regravar esse início muito importante. E a grande dúvida que as pacientes têm, e sempre somos perguntados sobre isso, qual é a diferença entre nutricionista e nutrólogo? E a doutora Fernanda vai explicar como é essa diferença. O nutrólogo é um profissional médico que fez uma especialidade em nutrologia. Ele tem o objetivo de avaliar, diagnosticar e tratar desordens relacionadas à parte alimentar, nutricional e do metabolismo. Enquanto que o nutricionista é um profissional que fez faculdade de nutrição, ou seja, ele tem um amplo conhecimento sobre os alimentos, nutrientes e quais são as implicações no organismo. Embora pareça muito semelhante, essas duas áreas elas se complementam. Então é muito interessante trabalharem em associação para ter um melhor resultado. Agora assista nossa live e no final façam seus comentários. Aproveitem. Deu certo? Gente, que dificuldade. A vida é assim, quando alguma começa mal, é porque tudo vai acabar bem. Espero Tá bom? sim. Olha aqui, ó, Recife, Pernambuco, Timbuí. Você não sabe como eu adoro esse pessoal. Até eu separei algumas perguntas aqui, que chegaram aos montes aqui, que eu separei aqui, muitas pessoas perguntando. Bom, há sempre as perguntas maiores que tem é saber sobre a suplementação. A gente pode dividir em Tá. suplementação e dieta. Uhum. Bom, Então, quer que eu fale um pouquinho só da importância da parte da nutrologia? Então, eu vou falar um pouco da é que foi tão alimentação, né? interrompido, Não, imagina. que pode Não, então, falar. assim, igual o doutor Arnaldo falou, né? A importância da. Qual que é a importância, então, desse profissional, do nutrólogo e do nutricionista na fertilidade, né? Então, assim, igual ele falou que com o passar do tempo, né, a mulher tem uma diminuição dos óvulos, né? Só que a gente sabe que não é só isso que interfere. Então, a qualidade desses óvulos também é extremamente importante para o sucesso da fertilidade. E quando a gente fala na qualidade e na diminuição do aceleramento dessa perda dos óvulos, a gente está falando dos nossos hábitos. E esses hábitos que são adquiridos ao longo da vida, né? Então, quando a gente fala de hábitos, o que é mais importante aqui a gente citar? Então, o que pode aumentar esse envelhecimento dos ovos e aumentar esse estresse oxidativo? Então, tabagismo, né? Uma alimentação ruim. E quando eu falo alimentação ruim, a gente fala de alimentos mais inflamatórios, porque a gente sabe que o envelhecimento e a diminuição dos ovos está muito relacionado ao estresse oxidativo, né? Então, quanto mais estresse oxidativo, mais inflamação, né? Então, quando a gente tem hábitos mais inflamatórios, né? Uma alimentação mais inflamatória, a gente tem de avançar esse processo. Então, quando a gente fala de alimentação, né? Então, alimentos, carboidratos refinados, excesso de açúcar, né? Extremamente prejudicial, né? O estresse, né? Então, falando aqui de todos os hábitos, estresse, né? Interfere muito também nessa qualidade e tanto até na questão da ovulação, né, doutor? Interfere também o estresse, acaba interferindo na ovulação da mulher, né? Na E verdade, essa parte de estresse é tudo interessante. Tem um capítulo do livro que nós escrevemos por que os ovos envelhecem e como evitar o envelhecimento. E um deles é evitar o estresse. Embora eu escreva isso, eu pergunto, mas é possível isso? É impossível nos dias de hoje. Eu acho que com nessa última fase aqui da vida, que temos mais estressados pela pandemia, é impossível. Mas uma coisa você falou, uma coisa que eu acho muito importante que a gente observa hoje em dia. As pessoas estão cada vez mais orientadas e sendo educadas na importância dos hábitos da qualidade de vida. Então, isso é uma coisa que, esse é o objetivo, que as pessoas não esperem estar com um problema de fertilidade para ir tomar suas providências. Então, para aqueles que atendem adolescentes, principalmente, e o meu público não é de adolescentes, não são pacientes assim,
mas a gente sempre fala, estejam atentos aos hábitos de vida, como a própria endometriose, que é uma coisa que a gente observa muito aqui, pacientes que vêm há anos com um ginecologista acompanhando e falando que a cólica é normal, ela está com uma endometriose que não só comprometeu a sua fertilidade, como também comprometeu a sua qualidade de vida. E, às vezes, nos primeiros sintomas, associado a uma dieta específica, anti-inflamatória, que os nutrólogos e nutricionistas são capazes de orientar, pode amenizar isso. Então, eu acho isso muito importante. Uhum. Agora, uma das coisas que eu gosto de perguntar, e é uma coisa que é muito da sua parte, e muitas perguntas chegam a respeito, e eu mesmo fico com dúvidas durante um tratamento, do poder e da importância da tireoide. Então, aqui nós sabemos que a tireoide é a glândula mãe do organismo que praticamente comanda tudo. É assim que eu enxergo. E faço questão de pedir vários exames para que se repita e tenhamos certeza que essa tireoide está em equilíbrio. Então, como é que você tem feito nesses casos, que eu tenho muitos pacientes que têm uma tiroidite, que até hoje em dia não se fala mais tiroidite de Hashimoto, se fala doença de Hashimoto. De Hashimoto. Qual a importância, como é que você tem tratado esses casos dessas tiroidites? Eu trato, dou algum hormônio de tiroide e algumas coisas a mais. O que você tem feito por elas? Então, a gente sabe que a tireoide, eu acho que é o fundamental quando a gente fala de fertilidade, né, doutora? Eu acho que a principal coisa que a gente tem que ver é como que tá esses níveis, né, de TSH, T4 livre, T3 livre, porque o ovário, por exemplo, tem receptores de T3, né? Então, algumas pacientes vão se beneficiar, por exemplo, da suplementação de T3, né? E não só apenas do T4, né? Então, a gente sabe que o recomendável é você estar abaixo de 2,5 de TSH, né, para essas pessoas que estão tentando, e eu ainda falo menos até, né? Então, um próximo de 1 de TSH, essas mulheres que estão aí tentando engravidar, né? E mulheres que já têm uma tireoidite de Hashimoto, né, uma doença de Hashimoto, ou seja, uma doença autoimune. E a gente sabe que as doenças autoimunes já são algo, né, já tem uma dificuldade a mais, aí uma condição a mais de poder influenciar nas chances de gravidez, né? E quando a gente pensa em doença autoimune, a gente pensa muito em intestino, tá? Por quê? Porque o intestino, ele tem uma barreira intestinal. Então, a gente sabe que as doenças autoimunes são muito relacionadas a uma quebra de barreira intestinal, né? Que aumenta o risco aí de ter um gatilho para uma doença autoimune. Então, a gente tem que ver muito como que tá esse intestino. E aí, quando a gente pensa em intestino, né? Que eu falo aí de desbiose intestinal, ou seja, as bactérias ter um bom equilíbrio entre as bactérias boas do intestino. Então, como que a gente consegue fazer isso, né? Com alimentação, às vezes com uma suplementação também, mas sempre o fundamental, que é a base, vai ser a alimentação, tá? Então, quando eu penso em doença de Hashimoto, tá? E até também tem estudos mostrando que uma pessoa que já tem anticorpo positivo, dependendo até do nível de TSH, às vezes até tá dentro da normalidade, vale a pena, nas pessoas que são tentantes, né? Vale a pena pensar em introduzir uma dose mais baixa de levotiroxina, tá? Para contribuir aí nas chances de gestação. Então, essas pessoas que têm doença autoimune, é muito interessante a gente ver como que estão os níveis de anticorpos e sempre lembrar que os anticorpos a gente tem que avaliar pela pessoa. A gente não pode comparar uma mulher com a outra. É sempre ela com ela mesma, tá? Então, tem relação, assim, os níveis de anticorpos estarem mais baixos, né? Com uma maior chance de engravidar. E a gente consegue ter esses níveis mais controlados com hábitos de vida mesmo, né? A gente sabe que um dos principais gatilhos aí para doença autoimune é o estresse, né? Então, a alimentação também. Então, isso é um ponto interessante da gente trabalhar com essas mulheres, né? E acho que eu acho que tireoide sim. Tanto é que todos os casos de reprodução, quem me conhece sabe, eu faço questão de pedir o T4, TSH, T4 livre. T3 eu não peço muito, que é uma coisa muito específica para os nutrólogos tomarem conta. No T3 que é meio complexo para nós. Mas a base de tudo é isso. E saber que durante a preparação ou na transferência embrionária, principalmente, existe uma variação
do TSH proveniente da introdução dos hormônios para preparar, que pode mudar a tireoide. Mas agora me fala mais alguma coisa, que é um assunto que também eu adoro, é sobre o efeito da melatonina, que é um efeito tem um efeito benéfico, tem um efeito antioxidante. Melatonina virou quase como uma vitamina D que deve estar sempre atento. A vitamina D, que hoje em dia é considerada um hormônio, eu também sou atento à vitamina D. Eu gosto de vitamina. Alguém já perguntou aqui para mim qual o nível de vitamina D ideal? Eu anotei aqui. Eu respondo da minha parte que para quem está em fase reprodutiva, eu gosto de ir ao redor de 50. Às vezes as pacientes têm outros profissionais que falam, não precisa, 20 está bom, 30 está bom. Existem alguns conflitos. Mas em termos de medicina reprodutiva, tá, a vitamina D ao redor de 50, a minha opinião, é fundamental. Eu gosto do via oral, se tiver muito baixo eu uso injetável, Sim. mas eu queria associar tudo isso junto com a vitamina D e a melatonina, são coisas diferentes, mas se você comentasse também sobre isso, sobre essa importância na suplementação. A gente vai falar depois de algumas coisas interessantes, como a coenzima Q10, resveratrol. Tem muita coisa legal. Um montão de coisa, Mas eu quero deixar bem assim, eu quero falar aqui também, doutor, que a importância, porque às vezes as pessoas estão muito na parte de, querem saber muito de suplementos, mas o que é fundamental é tratar a base, porque esse é igual a gente colocou aqui na live, são os detalhes, esses são os detalhes, porque o principal é a alimentação, são os hábitos de vida, evitar, né, eu vou falar aqui do estresse, sono bom, né, controle, manejo do estresse, né, porque a gente não vai conseguir controlar porque o estresse está com todo mundo, mas conseguir manejar bem esse estresse, né, atividade física. Então, quando a gente está trabalhando, quando a base está boa, né, os suplementos são a mais. Por quê? Porque esses suplementos eles têm um efeito aí que pode ser antioxidante, tem um efeito de contribuir na parte de mitocôndria, né? E tudo isso vai interferir na qualidade dos ovos, né? Do espermatozoide também, né? Eu tô falando aqui das mulheres, mas a gente não pode esquecer dos homens, que é muito importante, que eles acham que só a mulher que tem, então a mulher suplementa, faz tudo certo, e o homem tem hábitos de vida totalmente inadequados, então isso vai influenciar. Então, assim, em relação aos suplementos, a vitamina D, né, que é o hormônio dela, não é uma vitamina, ela é extremamente fundamental em todo o processo aí de gestação, né, tanto na ovulação como na parte de implantação. E eu também, eu costumo recomendar que ela esteja entre 50 a 100, né? Em alguns casos pode até mais. Só que, assim, a gente vai controlar, eu controlo muito mais pelo PTH, né? Então, assim, não é só, eu só não peço só vitamina D. Porque o que vai falar se essa dose tá boa ou não vai ser pelo PTH, né? Que ele não pode estar muito baixo, muito suprimido. Então, eu gosto também desses níveis. A melatonina é extremamente importante e é engraçado como as pessoas pensam que a melatonina é o hormônio do sono, mas não, ela tem um efeito extremamente importante porque ela tem um efeito antioxidante, tá? E é importante lembrar aqui, gente, que a melatonina, ela começa a cair ao longo da vida. Então, ela começa a diminuir, tá? Então, existem um monte de estudos, né, doutor, falando sobre a importância da melatonina para quem está fazendo fertilização assistida, né? Então, a gente fala aí numa dose de 3 miligramas até 6 miligramas, pode estar utilizando. Mas também, gente, a melatonina como suplemento extremamente importante, mas é importante o quê? A gente dormir bem, né? Evitar aí uso de telas antes de deitar, porque isso inibe a nossa própria produção de melatonina. É o problema do Instagram celular que eu digo, até eu também tenho esse problema. Se bem que eu durmo bem pra caramba, não tenho problema nenhum de insônia. Mas se você fica na tela e tu não resiste, dá uma olhadinha, esse é o segredo da pessoa chegar naquela hora de desligar de tudo que é tela, porque aquilo reativa, a pessoa fica mais entusiasmada e é mais difícil dormir. Então, dormir cedo, né? Também. Dormir cedo, porque a gente começa a nossa produção de melatonina aí na faixa das 9, 9h30 da noite, né? Então tem gente que começa a dormir, vai dormir meia-noite, meia-noite e meia. Então, isso é fundamental. E isso é ao longo da vida, né, doutor? Porque se a pessoa tem esses hábitos
noturnos, né? Que a pessoa costuma falar que tem hábitos noturnos. Então, se a pessoa tem hábitos noturnos ao longo da vida, então ela tem um aumento do estresse oxidativo, né? Então, ela tem essa influência aí ao longo da vida. Então, isso é importante a gente sempre, né? Sono cedo, dormir bem, isso em toda a nossa vida aí. Não só antes de engravidar, né? Porque às vezes a gente fala, vou mudar a chavinha antes de engravidar e vou fazer tudo direito. Então, simpático, bonitinho, você fala, eu vou começar a dormir cedo, 9 horas da noite, engraçado. 9 horas da noite aqui está fervendo, inclusive, ainda. Já nós estamos aqui, são 9 e 7, estamos aqui falando e olhando na telinha. Tudo que não é indicado. Mas o nosso problema é que a gente gosta disso, né? Então, muitas vezes eu comento com os pacientes, ou quem fala, nossa, eu trabalho muito. Eu falo, eu não, nunca trabalhei na minha vida, eu me divirto muito, no bom sentido, no meu trabalho, e tenho prazer de estar sempre inovando e ajudando os pacientes. Porque essa nossa live aqui ajuda as pessoas a se conscientizarem. E você falou muito bem, não é só suplementar, tem que ver a base toda de tudo. Todo mundo adora os suplementos. A gente vê hoje em dia que cada vez se fala mais. Eu sou a favor dos suplementos. Eu tomo os meus e também suplemento os pacientes da maneira que eu posso, de uma maneira mais simplificada. E se eu passo para um profissional mais que esteja do assunto, uma autoridade real. Então, eu acho que tem que ver todos os detalhes. E, na verdade, a gente observa, isso é verdadeiro, que pacientes que têm, durante um período que antecipa a coleta dos ovos, que ela traz uma dieta, uma suplementação adequada, a gente consegue, no decorrer das semanas, um resultado melhor do que não ter nada. Então, eu acho que eu sou fanático por isso, e é por isso que eu tenho uma nutricionista, e agora podendo contar com você aqui, pelo menos, numa fase inicial, cada 15 dias, uma vez por semana, e depois, quanto mais, melhor. Né? Já que você é bom pessoa de esclarecer que a sua sede não é em São Paulo, é em Campinas, para aquelas que são minhas pacientes, que tem algumas aqui, sabendo que a sua sede é em Campinas, mas você vai atender aqui também, que eu estou ansioso pelo seu primeiro dia e quero ampliar e deixar claro também quem estiver nos ouvindo que a sua agenda já está aberta aqui no IPJ, certo? Então, isso mesmo. Então, já tem quem for de São Paulo quiser, a Fernanda está em Campinas, mas também aqui, nesse sábado, vai ter o primeiro dia, uma fase inicial cada 15 dias. Então, está em aberta. Alguém amo Campinas, alguém falando aí. Agora, vamos falar de... Gosto muito. Agora sim, se você tiver uma paciente, se você for dar uma orientação básica para os pacientes, assim, alguém que vai... Vamos mostrar uma mulher que está com seus 40 anos e, por razões próprias dela, vamos até colocar uma coisa mais ainda complexa. Ela vai congelar ovos, porque ela não tem ninguém e mesmo você pode fazer ela dando um recado. Lógico, o ideal é as pessoas congelarem seus ovos com 30, 32, 34 anos. Quanto mais precoce, melhor. Será maior o número de ovos, será melhor a qualidade. Mas nem sempre isso é possível. Eu perguntei para pessoas que às vezes têm uma relação afetiva prolongada, achava que tudo ia terminar um casamento ou formar uma família e, de repente, as coisas não vão bem. E aí ela vai congelar ovos aos 40 anos. Então ela me procura, ela veio aqui, vamos exemplificar isso, eu vejo como é que está a reserva ovariana do ponto de vista laboratorial, faço o exame dela, e eu falo, olha, enquanto você se prepara para a coleta dos ovos, eu quero que você faça uma consulta com uma profissional da alimentação, da nutrição, e veja o que ela pode fazer por você. Lógico, você vai fazer a sua avaliação criteriosa, não é uma coisa assim que é uma receita de bolo para todo mundo, mas como é que você cuida desses pacientes? Como é que você faz por ela numa fase inicial? Primeiro, doutor, eu costumo ver tudo como que são os hábitos dessa pessoa, né? Como que é a alimentação, como que ela dorme, como que é o estilo de vida dela, né? Então, acho que tudo isso, né? Então, eu preciso entender antecedentes, né? História de patologia pregressa, né? História familiar. Então, tudo isso vai influenciar. E eu vou acabar pedindo também os exames, né? Os exames laboratoriais, então, para ver tudo isso que a gente está falando. Então, ver a parte de nutrientes, de vitaminas, a parte hormonal, que é extremamente importante, né?
E a princípio já vou começar a suplementar. Então, assim, sempre, né? Então, outras coisas que eu não acabei não falando aqui também. Então, a parte de suplementos, que é antioxidante, por quê? Né? Que é vitamina C, vitamina A, né? O zinco, o selênio, o magnésio, que é cofator também, né? Para efeito antioxidante. Por quê? Porque a gente já sabe que essa mulher com uma idade mais avançada, ela já tem um efeito aí mais pró-oxidante, né? Por conta do envelhecimento, né? Então eu já vou pensar nesses nutrientes aí, nessas vitaminas, nesses minerais, aí como suplemento. E, claro, e aí, assim, aí algumas coisas que eu vou ter que olhar especificamente nos exames de sangue. Por exemplo, uma coisa que eu não falei que é bem interessante, do DEA, né? O DHEA, né? Mulheres têm níveis baixos, então é fundamental a gente fazer uma reposição de DEA, tá? Que acaba tendo mais sucesso aí na fertilidade. Então, e aí, assim, aí tem um monte de antioxidante, um monte de suplemento, e aí vai ser muito individual, né? Outra coisa muito importante, o ferro, né? Extremamente importante, porque o ferro baixo, então às vezes tem mulher que tem, que vai fazer uma fertilização, né? E elas só tem um hemograma, né? Só vê a hemoglobina. Na verdade, a gente precisa ver como está essa reserva de ferro, como está a ferritina. Né? A gente sabe que ferritina, ferro baixo, tem mais chance de risco de aborto, né? Então, são alguns detalhes que parecem detalhes, mas que faz total diferença, né? Sem dúvida Então, nenhuma. Eu acho que eu vou comentar algumas coisas que perguntaram que não é muito pertinente à nossa live, mas eu vou responder em poucas palavras. Alguém falou sobre, e às vezes, obstrução tubária. Ora, não tem nada a ver sobre dieta e alimentação. é, Mas o que eu posso falar para você é o seguinte, só para ser bem objetivo e bem claro. A desobstrução tubária é uma indicação cirúrgica que pode ser feita, mas é recomendada para o paciente simplesmente que tem uma idade inferior a 35 anos, que tem uma ótima reserva ovariana, e vai estar incluído isso tudo, e também que veja se o sêmen da parte masculina, o sêmen do homem, está em ótimas condições. Aí pode ser uma boa indicação de restaurar a fertilidade. É uma cirurgia que eu faço bastante, mas só em casos explícitos de mulheres com menos de 35 anos, com uma boa reserva ovariana, e o marido tenha confirmado uma ótima qualidade do sêmen. Alguém perguntou aqui para você, de ideia, qual o né? nível de DHA? Como é que você Pelo menos avalia acima de isso? 100. Pelo menos acima de 100 de sulfato de ideia. Uhum. Você usa a medicação que você está falando ou a dosagem Ah, não, do não, comprimido? eu achei que era quais os níveis no sangue, né? Que a gente vai pensar aí nessa mulher de suplementar. Então, precisa estar pelo menos acima de 100 no sangue. Agora, a suplementação, a gente sabe que o ideal é entre 25 e 50 miligramas para iniciar aí nessa mulher que está tentando engravidar. Eu chego até 75, é o máximo que eu dou. O máximo que eu dou. A gente tem alguns efeitos colaterais para algumas pessoas de ficar com acne, algo desse tipo assim. Mas eu acho que é uma medicação muito útil, principalmente para as mulheres com idade mais avançada e mulheres que têm uma baixa reserva ovariana. A gente tem alguns recursos que podem ajudar. E tudo isso Perguntaram aqui junto. da síndrome do ovário policístico de ideia, né? Assim, quem tem síndrome do ovário policístico costuma ter o sulfato de ideia muito alto no sangue, né? Então a gente não pode dar, Exatamente. né? Não pode dar mais hormônio androgênico para essa mulher, né? Então, quem tem síndrome do ovário policístico, até é interessante falar, porque é extremamente importante essa mulher ter uma alimentação com assim, baixo carboidrato, principalmente evitar carboidrato refinado, açúcar, né? Por conta da resistência insulínica. Então, né, para diminuir essa insulina, que isso vai interferir no aumento do estresse oxidativo, nas chances de engravidar. Então, tem que ter uma alimentação extremamente assim, antioxidante, legumes, verduras. Uma outra coisa que eu não falei, que eu lembrei agora, né, que veio aqui, ômega 3. Eu amo ômega 3. Então, para essas mulheres é extremamente importante utilizar, porque as nossas fontes alimentares não têm ômega 3, né? Então. Eu amo ômega 3 também. Tá todo mundo ômega. Eu tomo ômega 3 também. Eu acabo sendo com as pacientes que eu sou comigo mesmo, né? Eu Eu também. incentivo a atividade física porque eu faço atividade física.
eu incentivo o ômega 3 porque eu uso o ômega 3 que eu acho que tem que tomar para o resto da vida, que é uma medicação super poderosa e tem que ser muito bem, essa pergunta é boa para você, muito bem escolhida quais são os laboratórios que têm a melhor qualidade de ômega 3. Eu conheço algumas referências e tem algumas também que eu faço questão de recomendar. Quando vem algum produto novo, sempre eu mesmo testo, porque algumas deixam um gosto muito ruim na boca, desagradável. Mas qual ômega 3 você pode falar que você costuma recomendar? Você tem algum motivo que você recomenda? Eu gosto muito do Omega Pur, da Biobalance. Eu amo ele, eu acho muito bom, né? Porque ele é mais concentrado, ele tem mais ômega 3 mesmo, tem pouquíssimo ômega 6, então ele é bem puro. E eu gosto da Essential também, né? Eu acho que a Essential é uma marca ótima, de tanto de manipulados, tudo, então eu costumo recomendar esses. Mas tem E outros também, né? alguém botou aí, manda a marca, já mandou. Tem o Vita. Vitafora, eu gosto. Vitafora é boa também. É interessante a gente lembrar que porque assim, é difícil, por isso que tem que ser um profissional para indicar, porque tem ômega 3 que às vezes tem uma quantidade muito baixa de ômega 3 na cápsula. Aí você toma, tipo, 8 cápsulas e tem pouquíssimo ômega 3 e você tá tomando mais o ômega 6, porque nessa cápsula vai vir o ômega 6 junto com o ômega 3, né? O ômega 6 tem um efeito um pouco mais inflamatório e o ômega 3 anti-inflamatório. Então, se você costuma tomar um ômega 3 que tem bastante, que tem pouca quantidade de ômega 3, né? Você vai tomar muito ômega 6. Por isso que entra aí o ômega pur, que eu gosto, porque ele é bem puro em ômega 3 e eu acho que ele nem tem ômega 6, né? Então, por isso que é uma marca que eu gosto. A gente está fazendo para os pacientes, mas bem que eu estou aproveitando também, viu? Eu estou tendo vou fazendo uma consulta paralela aí com você para ver que eu pego essas dicas porque eu sou um consumidor de suplementos. E é porque eu Eu faço também. Minha atividade casa é física. cheia de suplemento. Ah, Mas até bom eu falar aqui, né? Porque às vezes tem uma confusão da questão de ômega 3 e ômega 6. A nossa dieta, pessoal, ela é mais rica em ômega 6, que são os óleos vegetais. E por isso que a gente recomenda ômega 3, porque a gente sabe que o ideal de uma dieta, de uma alimentação, é ela ter uma relação de ômega 3 para ômega 6 mais próxima. Por exemplo, de ômega 3 para 3 de ômega 6. Esse seria o ideal, tá? Só que normalmente uma dieta mais ocidental que a gente tem, né, que de fast food, de alimento industrializado, é praticamente 1 para 20. Então, como que a gente faz, né? O ideal é diminuir esse consumo de alimentos, né, que tem muito ômega 6 e aumentar o consumo de ômega 3. Tá bom, tá tudo certo. Acho tudo isso. E agora, e o horário que você recomenda as pessoas tomarem a melatonina? Porque a melatonina só tem um efeito de causar sono se ficar no escuro a pessoa. Então, não é proibido tomar melatonina durante o dia, é? Não, não é, não é. A melatonina, até durante o dia, ela tem alguns efeitos que aí tem uns efeitos assim para outras coisas, gastrointestinal, sabe? Mas assim, em relação de antioxidante para o sono, eu costumo recomendar uns 30 minutos, 40 minutos antes de deitar. Só que aí, o que eu costumo falar, né? O que não pode é deitar meia-noite, né? Senão também não adianta. Então, assim, né, a pessoa vai tomar meia hora de dormir, mas dorme meia-noite. Então é uma pessoa que está realmente comprometida a mudar os seus hábitos, né? Então, começar a dormir mais cedo. Eu não tomo Aí... melatonina. Eu não tomo normalmente. Eu tenho melatonina assim para situações de emergência, quando alguma coisa está me tirando o sono um pouco. Então, ó, só que eu chego tarde, hoje vai ter que ser uma melatonina para dar uma relaxada. Senão não Não, dá. mas isso não tem problema. Mas se a gente for pensar no seu uso contínuo, o ideal é você conseguir dormir um pouco mais cedo, que seja aí umas 10, 10 e meia, né, até umas 11 horas, e uns 40 minutos antes tomar a melatonina. E Tem uma sempre coisa que me com a casa preparada também, né? Com as luzes mais baixas, tudo isso. Tem uma pergunta que é muito boa, que veio através de você, quais são os parâmetros para avaliar o sucesso de uma fertilização assistida ou Isso. espontânea? Reserva ovariana, qualidade ovariana. Aliás, aqui essa pergunta é muito interessante, que já houve num congresso uma discussão, o que era sucesso
em um tratamento de reprodução assistida. O que é sucesso? Bom, eu respondo até que em alguns livros meus, na capa dos meus livros, eu tenho uma frase que eu ponho, vou até ler aqui para você, aqui, peraí que tá. Eu saí até para ver essa frase que é minha, que está aqui no meu livro, aqui, que eu não sei de qual é longa. Eu escrevo que o sucesso do tratamento de fertilização assistida não se restringe a um teste de gravidez positivo. Muito mais que isso, é a garantia de que a mãe e o bebê permanecerão saudáveis, desde o início dos procedimentos até o nascimento da criança. Afinal, de nada adianta alcançar rapidamente uma gravidez única ou gemelar, se o tratamento e a gravidez provocarem complicações que levam ao comprometimento da saúde do bebê e da mãe durante o tratamento a que estiver sendo submetida. Por que eu falo isso? Porque você tem que ser muito cauteloso e aí você vai saber que é muito comentado que a saúde do bebê na gestação e entra a sua suplementação, essa saúde vai ser importante não só para a saúde da mãe da gestante, é importante para o bebê e também para os netos que virão, possíveis bebê. Então, você, quando trata uma paciente que me procura, porque quer engravidar e tem dificuldade, eu a trato e suplemento da maneira que for possível, pensando nela de ter que engravide logo, que tenha uma gravidez saudável, que tenha uma gestação que caminhe bem, e estou já pensando no neto dessas pacientes, que tudo que a gente faz durante essa preparação vai ter uma influência direta no bebê. Quem fala muito isso é a Bruna Pitaluga, que fala bastante sobre isso. E a gente aprende muito com vocês que falam sobre isso, e eu sigo esse princípio da importância que tem. Então, o sucesso é a epigenética, né? Que é extremamente importante. Agora, como é que eu vou prever o sucesso de um tratamento de fertilização? É claro que a primeira coisa que eu avalio, até na hora que eu dou sobre isso, eu falo que você consegue fazer alguns diagnósticos no primeiro olhar para a paciente. Eu consigo olhar para a paciente e ver se for um casal que fuma, tem odor de cigarro, a paciente está acima do peso, ela tem acne, eu já vejo isso tudo. E aí eu consigo olhar depois o exame ginecológico e outros detalhes, já ter uma ideia qual é a chance dela engravidar, se tiver um bom ovário, se ela tiver um bom hábito de vida, que eu pergunto na primeira consulta. E aí a gente vai aí afora. Lógico que para engravidar depende também do sucesso da parte masculina, que também mesmo ali, eu não sendo médico dele, alguns exames básicos, eu passo um pito no marido também, para estar atento à sua qualidade de vida, porque o sucesso da gravidez depende de óvulo e espermatozoide. Os dois têm que produzir óvulos e espermatozoides de boa qualidade. Então, o sucesso depende disso tudo. O que mais pode falar? Está cheio de perguntinhas, várias perguntas aqui, tem tantas. Umas perguntas aqui. Aqui quer que eu fale aqui? Acho que eu anotei as que você tinha me passado. Pode falar. Acho que só de suplemento, acho que algumas coisas só que eu não falei, talvez a coenzima Q10, né? Não sei se eu cheguei a falar, que ela é importante porque é um cofator mitocondrial, né? Para produzir energia. Então, nas mulheres tentantes é legal também, né? A coenzima Q10, né? Acho que você deve usar bastante também, né? Adoro. O magnésio também. As vitaminas do complexo B, que é muito importante, metilfolato, né? Então, essa do metilfolato, sempre se fala do ácido fólico metilfolato. Não há dúvida nenhuma que é fundamental que a pessoa tenha, pelo menos, o metilfolato, que é fundamental para o bem-estar do bebê, para a proteção da parte neurológica do bebê. É fundamental isso tudo. Agora, o metilfolato entrou no mercado por várias razões. Uma, porque quando nós falamos do MTHFR, do metileno tetraído folato redutase, ele pode interferir na cadeia do metilfolato e para pacientes que têm homocisteína alta pode levar a complicações. Então, hoje em dia, praticamente, nós temos o metilfolato e é fundamental para a saúde do bebê. Alguém perguntou que é para você. Qual o tipo de magnésio e de NAC? Fala vocês.
Tá. Nossa, eu não tô conseguindo ver mais os comentários. Travou aqui para mim. Então, repete para mim, por favor, quais os Alguém tipos de... do N-acetilcisteína, do NAC, perguntaram se pode tomar, que é uma medicação muito Sim. indicada, eu Uhum. acho muito importante. O NAC é ótimo, né? N-acetilcisteína é um excelente antioxidante, então é bem legal também. Eu costumo utilizar, gosto bastante, né? Um precursor de glutationa. Qual outra coisa que perguntou? O magnésio. O magnésio também muito bom. Eu gosto, assim, do magnésio quelado, né? Então pode ser tanto magnésio citrato, de malato, né? O bisglicinato, tá? São as melhores opções aí, tá? Olha, alguém perguntou, tem duas perguntas iguais a essa daqui, mas eu quero deixar claro também, quem está ouvindo, a Fernanda está falando de um modo geral, não é para ninguém ir na farmácia comprar, quero tomar magnésio. Não é assim, existe uma dose específica para cada pessoa e uma Existe composição específica. indicação, dose, né? Senão a gente começa a tomar tudo aí e às vezes, na verdade, a gente está gastando dinheiro à toa, na verdade, né? Então tem que ser com Então, indicação. e perguntaram uma coisa que é importante, porque nós falamos sobre ovário policístico, e eu acho muito importante, eu gosto do assunto ovário policístico, que estão perguntando aqui também, a pergunta anterior, sobre o mioinositol. Uhum. E eu conto uma história que, há muito tempo atrás, eu fazia um ambulatório só de ovário policístico. Só. E ovário policístico, para você saber um pouco mais, existem os ovários policísticos e a síndrome dos ovários policísticos. O diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos tem que ter 2 entre 3 critérios. São aquelas pacientes que têm hiperandrogenismo, ou acne, ou peso em excesso, têm menstruações irregulares, que é a cada 2, 3 meses, e no ultrassom tem o ovário policístico. Se tiver 2 desses 3 itens, ela tem a síndrome dos ovários policísticos. E aqui, atenção, para uma coisa interessante. A mulher pode não ter os ovários policísticos pelo ultrassom, mas tem menstruação a cada 2, 3 meses e ela tem também hiperandrogenismo e tem a síndrome. São fatos interessantes. Isso. E aí, nesse ambulatório, quando entrava uma paciente com obesidade acima do peso, o critério é, vamos fazer ela emagrecer. Quando ela emagrecia, ela voltava a menstruar normalmente, melhorava todo o metabolismo dela. E o minoxidil é um suplemento que é usado muito em ovário policístico. Uhum. E tem essas indicações, ele perguntou da marca Fertisop, hoje em dia existem outras marcas do Fertisop e do minoxidil, mas é um suplemento bastante interessante. Como você tem utilizado isso? Como é que você tem feito? Paciente que eu vejo que tem, ou paciente que tem já síndrome do ovário policístico, ou que eu vejo que já tem um aumento de insulina, né? Eu costumo associar assim, né? Eu uso o glifage também, uso a metformina, que é excelente, né? Então, eu costumo usar assim, para algumas pacientes que já têm aí um quadro de resistência insulínica. Eu gosto bastante. Aqui uma pergunta boa aqui também, que sempre as pacientes falam, vem aqui. Doutor, eu sou vegetariana. E sempre isso é um prejuízo em alguma parte da alimentação. A dieta vegetariana, paciente que te procura dessa maneira, como é que você faz a suplementação para ela? Eu faço, assim, praticamente do mesmo jeito, né? Primeira coisa, a gente tem que ter atenção na vitamina B12, né? Que costumam ter uma deficiência de vitamina B12, porque é encontrado mais nos alimentos de origem animal, né? Então, mas eu faço do mesmo jeito. O que acontece é que os vegetarianos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ao mesmo tempo, é extremamente saudável, é muito bom, só que tem pessoas que substituem, né, a proteína de origem animal por excesso de carboidrato. Então, na verdade, as pessoas comem muito mais carboidrato, muita massa, né? Porque, querendo ou não, para você ser vegetariana, você tem que ter um tempo, né? Você tem que ter um pouco de alguém para fazer comida, para ter bastante vegetais, para ter uma variedade de alimentos. Então, às vezes, tem pessoas que pecam um pouco nisso. Às vezes acabam consumindo muito carboidrato, né? Então, assim, acaba aumentando muito o consumo de massa.
e isso acaba não sendo saudável, porque o saudável, a dieta vegetariana é muito saudável, porque é rica em legumes, vegetais, que são excelentes antioxidantes, né? Mas às vezes se a pessoa começa a comer mais, a substituir por mais carboidrato, acaba sendo pior, que ela pode contribuir aí para resistência insulínica, né? Ter alguns prejuízos aí. Mas eu costumo fazer da mesma forma, eu costumo ver a parte de todos os nutrientes. É importante também ver quanto, e aí isso vai ser com a nutricionista, né? A quantidade de proteína que essa pessoa está consumindo, porque o consumo de proteína é muito importante também, né, para essa mulher. Né? Então, a gente sabe que para a formação de enzimas digestivas, de anticorpo, tudo depende de proteína. Então, ela tem que ter uma quantidade boa de proteína e muitas vezes vai precisar suplementar. E aí, a nutricionista que vai ser a melhor profissional aí para fazer essas orientações. Eu acho isso tudo. Agora, uma das coisas que até eu escrevi sobre isso, sobre a obesidade. Hoje em dia temos que ter tanta cautela em falar em obesidade, mas é uma preocupação que a gente tem. A preocupação da obesidade não é uma preocupação com a estética, que é o problema dela, que ela pode achar que está tudo bem, mas tudo em ordem. Mas a obesidade causa algum dano metabólico que pode prejudicar outras funções. Então, o excesso de peso, a pessoa pode sentir-se confortável. Eu tive pacientes que tem uma que tive trigêmeos, essa paciente era muito simpática, era aquela pessoa que estava acima do peso, mas adorava estar acima do peso e falava, eu gosto de comer, eu gosto de doce, e não estava disposta a parar com os seus hábitos. Mas nós sabemos que essa obesidade, essa acima do peso, causa algum prejuízo. Então, eu me preocupo com isso. Realmente, quando alguém pergunta ou alguém está acima do peso aqui, faz parte da minha anamnese, comentar de uma maneira sutil, porque hoje em dia a gente não pode ser tão assim claro, mas sutil que o estar acima do peso pode causar algum mal na fertilidade, tanto do homem como da mulher. Com certeza. Uhum. Então, porque o excesso de peso, né, tem o excesso de tecido gorduroso também. O tecido gorduroso tem um aumento de citocinas inflamatórias, então traz um aumento de inflamação, que isso também acaba prejudicando o processo aí de fertilidade, né, aumenta o risco de síndrome do ovário policístico. Então, acaba tendo essas implicações aí também, né? Fora as outras doenças crônicas também, que acaba surgindo até complicação na gestação, né? Não tenha dúvida nenhuma. Você ter uma gestante que está acima do peso, e eu faço pré-natal, até eu vou ter um post que por que eu gosto de fazer parte, eu adoro fazer parte, e ter uma equipe aqui que me dá um apoio, que me facilita muito a vida no acompanhamento da gestante. Mas a gente sabe que ela é sujeita a alterações importantes. As mulheres acima do peso têm uma incidência maior de hipertensão. As mulheres acima do peso têm uma chance maior de ter uma diabetes gestacional. E muitas vezes isso implica uma internação. E ninguém gosta de ser internado. Mas, às vezes, a gente é obrigado, porque faz parte do meu cuidado com a gestante interná-la. Então, é desgastante, muitas vezes, para a gente também aqui, ter que internar, passar visita, e quando, na verdade, é um cuidado metabólico. Então, o tratamento da mulher que quer engravidar, ou quem estiver pensando em engravidar, quem estiver planejando uma gestação, a preparação começa muito antes do momento. Preparar com os bons hábitos, rever o seu estilo de vida, a sua alimentação. E é muito importante também que esses hábitos sejam de acordo com o seu parceiro ou sua parceira. Que você, se o seu parceiro, por exemplo, se os dois fumam, um para de fumar e o outro não para, é difícil acontecer. Se você quer fazer uma dieta limitada, evitando de comer guloseimas, de ter em casa, porque isso é um problema, as guloseimas em casa, tem que ter uma sintonia com o parceiro. Então, mas isso tem que começar antes. Nós queremos engravidar, então vamos nos preparar. Se você não tem a força do hábito de manter uma dieta equilibrada, você procura um profissional qualificado que vai dar um puxão de orelha. E, às vezes, a função do nutrólogo ou do nutricionista é realmente ter um sargento que cobra de você a sua qualidade de vida. Sem, lógico, não dá para ter exageros, né? Porque
Hoje em dia tem um paciente aqui que trazia no carro frango e batata doce. Mas que É nem uma... sempre vai ser tão saudável, né? O frango com a batata doce, né? Nossa, Então, é muita vontade. Então, vamos ver mais algumas perguntas que eu recebi aqui hoje. Já falou quais são os tipos de alimentos, mas é uma coisa muito clara hoje em dia, né? Que são alimentos, sempre procurando a proteína como a base de tudo, certo? uhum. Vamos ver o que tem mais de pergunta aqui. Tipos de alimento. É, Ah, eu acho que o principal, né? Eu costumo sempre falar, é uma dieta quanto mais in natura, melhor, né? Então, o que que seria isso? Evitar industrializados, evitar, né, carboidrato refinado, açúcar, né? Então, quanto uma dieta mais, assim, verdura, legumes, fruta, né? Então, assim, tudo que for mais natural, melhor, né? E sempre tá colocar bom. bastante fibras, isso é extremamente importante para o intestino também, né? Para a gente pensar também por conta Então, de desbiose intestinal. desbiose é a palavra que mais se fala hoje em dia, que eu acho fundamental também. Uhum. Avaliar a desbiose intestinal, eu acho isso fundamental. Eu acho que o bem-estar, independente de você que está querendo ficar grávida ou não, se você já tem seus filhos, se já encerrou a sua carreira de mãe ou de pai, cuide da sua saúde em todos os sentidos, porque é muito importante a alimentação, os bons hábitos e uma boa suplementação para o resto da vida. E a gente Com tem certeza. comparações que você vê uma pessoa de 80 anos, onde a longevidade cada vez está mais extensa, mais para frente, qual a diferença de alguém que se cuidou durante durante a vida inteira e aquela pessoa que não se cuidou. Uhum. Aqui alguém pergunta assim se o glúten, essa pergunta é interessante. O glúten é o veneno do momento, de muito tempo. O glúten é um inflamatório potente. Se o glúten prejudica a implantação do embrião. Eu vou responder que tudo que é equilibrado. Agora, o glúten é aquela alimentação com farinha branca, aí você fala aí, Uhum. você É, tem autoridade. tende a ser mais inflamatório, né? É claro que a gente tem que pensar também, tem pessoas que têm mais suscetibilidade, então tem pessoas que têm uma sensibilidade alimentar, né? Então, que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Não é para todo mundo, tá? Agora, se puder reduzir, pelo menos, se você não tem nenhuma sensibilidade, se não tem nada, mas pelo menos reduzir, isso é muito bom. Tá? Então, isso ajudaria. Não só pela questão do glúten, né? Porque o glúten é uma proteína de difícil digestão, então ela pode ser mais inflamatória, mas também pela questão de conter em alimentos que são carboidratos refinados, com alto índice glicêmico, né? Então, que também não é legal para quem está tentando engravidar. Mas tudo é um equilíbrio, é isso. Não é retirar tudo, porque também não é nem sustentável fazer radicalismo. Não, eu acho que não dá. O glúten é um dos vilões responsáveis por uma inflamação no organismo. Aliás, todos nós somos inflamados, porque o Uhum. ar que a gente respira, o que a gente faz, tudo isso atrapalha. E a alimentação, você tirando o glúten, independente de você ter a doença celíaca ou não, se você tiver a doença celíaca, você é obrigada a, a tirar o glúten. Mas sempre te causa um bem-estar melhor. E tudo isso, repetindo, o que a gente fala, não é só para a mulher, é para o homem também, manter a sua qualidade de vida. Então, vamos ver se mais uma perguntinha para a gente encerrar, que nós já tivemos um começo tão tumultuado aqui, eu acho que isso vai cansando. Qual é a alimentação? Aqui, ferro 85 e ferritina 65. Ah, qual que é o nível que você gosta de ferro e ferritina? Uhum. Do ferro nos níveis normais, né? Eu acho que aí no, dentro do limite aí da parte mais superior. E a ferritina, pelo menos 50, né? Assim, 40, 50, 50 é o ideal, acima de 50 os estoques de Tá. ferro. Bom, aqui as perguntas. Alguém já perguntou aqui sobre trombofilia, é que aí foge um pouco do nosso tema. Aqui tem umas perguntas que você tinha me passado, que é, então assim, o que você acha das fórmulas chinesas, os florais, os óleos essenciais, né? Eu acho que isso
gosto muito. Eu não tenho conhecimento sobre, né, a medicina chinesa, assim, mas é algo que eu gosto bastante. Os óleos essenciais eu adoro, eu utilizo bastante, principalmente para o sono. Eu gosto muito do óleo de lavanda, né? Então é bem legal. Tudo que a gente consegue utilizar de estratégias a mais, que pode dar um bem-estar e que tenha, né, um efeito aí para ajudar, eu acho que é muito interessante. Perguntaram também uma Aí, outra coisa. aí é o meu palpite para quem quiser medicina chinesa. Temos aqui o doutor Renan, acupunturista, que ama a medicina chinesa. Eu indico para todo mundo. Então, e acho também, a medicina chinesa é uma coisa milenar, quer dizer, tem a sua função. Não é uma coisa que resolve todos os problemas, mas a complementação da medicina chinesa eu gosto bastante também. Eu comprei um livro uma vez maravilhoso, que aliás eu fui através da Amazon procurar se ele ainda existe, existe. Mas aquele negócio, você abre, vai, depois eu compro, mas eu quero comprar, que era muito bacana, e eu usei muito tempo. Eu usava geleia real, que eu sei que muitos nutricionistas gostam, mas eu gosto muito da medicina chinesa, assim. Eu gosto bastante. Eu acho assim, quanto mais estratégias, né? Então, assim, a gente juntar estratégias que podem favorecer, né? Então, assim, nessa fase, né, de tentar engravidar, eu acho que é extremamente importante. Não só nisso, né? Eu acho que para tudo na nossa vida, né? Eu acho que isso que é juntar todas as estratégias, as possibilidades, né? Eu acho que isso é muito importante. Perguntaram também do café descafeinado, né? Boa pergunta. Olha, eu não gosto, assim, né? Porque ele pode ter um pouco de cafeína, mas não só em relação a isso, porque para retirar no processo, tem um processo químico para tirar, né, a cafeína. Então, nada que for que tem muito químico, eu acho interessante, não é legal, né? Então, não acho que. Eu não gosto. Bom, se você for um apaixonado por café, talvez seja melhor se você tomava 1 litro de café por dia. Caramba! E você vai, não vive o seu café, é melhor o É. descafeinado do que o tradicional. É uma Sim, maneira de sim. você amenizar. Aham. Então, Sim, E também uma coisa ponderada, não precisa ficar sem tomar café. sim, Então, sim. você pode ser uma coisa ponderada. Se for um café expresso, eu adoro o café expresso, eu tomo um por dia, no máximo 2. Agora, quando você toma 8, aí você ultrapassou os limites. Vai tomar 2 cafés por dia? 3. Tá bom. É a comparação de você com você mesmo, né? Então, se você é uma pessoa que sempre tomou muito, você vai tentar reduzir. A gente não vai conseguir fazer o perfeito. Agora, se você, só tomava 1, 2, então assim, faz diferença. Então, se não faz, é melhor tirar, tomar eventualmente, né? Eu penso assim. E mais você faz mais alguma perguntinha aí? É, acho que Acho que não. Ah, perguntaram se precisa mesmo eliminar o açúcar. Então, é a mesma coisa que a gente falou, né, do café. Então, assim, é tentar reduzir, né? Então, assim, a gente vai tentar manter sempre o equilíbrio, mas quanto menos, melhor, né? Se você conseguir diminuir aí o açúcar, até porque a gente vai colocar açúcar aonde, né? Hoje em dia, assim, é só sobremesa, doce, né? Então, acho que tentar diminuir é bem importante. E acho que é isso. Então, assim, olha, Acho que é vamos isso. encerrar por aqui, porque está na hora de todo mundo dormir, são 15 para as 10 da noite, Aham. está na hora de dormir. Entrou no, E que Ai, que é- engraçado, entrou no café de PJ, nossa saudade é até do chocolate que tomava antes da gravidez. Só para saber que aqui tem uma máquina de café que é antiga e já quiseram trocar para uma moderna, e eu não deixo. Porque todo mundo adora o cappuccino. Você vai experimentar o cappuccino da Hum, máquina velha. A nova, que fica no andar de cima, sem graça. não é? Mas eu adoro o cappuccino daqui da máquina velha. Mas tá velha, mas é o melhor cappuccino que tem. E Quero tem muita gente experimentar. que comenta isso. Você vai experimentar. Delícia. Ah, eu não tô Você conseguindo lembra? ver os comentários. Pausou aqui, não parou aqui pra mim. Não vi mais. Então tem alguns comentários, tem umas pacientes minhas queridas que eu me elogiam, eu fico feliz. Mas é sempre gostoso estar com elas por perto. Eu adoro meus pacientes.
Adoro as que eu tenho, as que eu tive, as que eu hei de ter. Eu adoro elas todas. Adoro quando elas brigam comigo, adoro quando elas estão felizes comigo. Eu adoro sempre. Umas que dão bronca em mim, porque eu vivo atrasado, mas eu estou sempre trabalhando, tá bom? Estou sempre fazendo alguma parada que eu não estou. Jamais. Fernanda, eu adorei, foi muito bom. Ainda bem que Eu vamos nos também. encontrar aqui. Lógico, eu vou explorando, porque eu adoro para o meu próprio uso da alimentação, suplementação. Eu adoro. Eu mando fazer meus suplementos numa farmácia que tem bastante gente que manda para lá, e ela é paciente minha. Eu pergunto, o que estão pondo aí na fórmula? Põe para mim aí. Ela vai pôr para mim. Ai, Olha, doutora Arnaldo, você eu adorei também. Muito obrigada pelo convite aí da gente fazer essa live. Obrigada também, né, por abrir as portas aí para eu começar a trabalhar com você. Eu fico extremamente a honra é feliz. nossa, a honra é nossa. Ficar feliz, eu adoro o assunto e os nossos pacientes vão se beneficiar muito com a sua presença aqui, tenho certeza disso. E já estou Obrigada. convidando quem quiser, a agenda da Fernanda está aberta. Liga para cá e marca, ela estará aqui. Tá bom? Você Um vai beijo. salvar a live? Vou, agora vou, lógico, eu Tá, vou. Quando eu encerro aqui, eu vou, sim. Até tá. esqueci, no começo eu me atrapalhei porque eu esqueci como é que entrava, assim, mas está tudo ótimo já. Eu vou salvar, sim, vou salvar. Vou pedir para alguém tirar talvez aquele começo meio tumultuado para ficar uma coisa mais purificada. Então tá Tá bom. bom? Pessoal, obrigada pela participação. Boa Obrigado para noite. todos. E quem tiver alguma pergunta, só para deixar mais uma coisa aqui, manda para mim ou para ela, Pode mandar para para a mim doutora também que eu Fernanda, e te respondo. responde. Tá Tá bom? legal? Um beijo para Beijo, todos. boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau.